eu queria justamente fazer uma pergunta. Como é que você começou na dublagem? Como é que originou tudo isso? Foi por conta do seu pai, o Renato Márcio? Foi por intermédio, mas não foi por causa dele. Por que foi por intermédio? Porque meu pai é dublador, né? Das antigas. Aí acho que ele começou em 74, 5 por aí. Feche os olhos, conte até 10. Quando acordar, estará no céu. E eu fazia exatamente... Eu tinha a dúvida que todo mundo tem hoje em dia com rede social, essas coisas aí, que é conhecer o pessoal que dublava, os donos das vozes. Eu sempre tive ouvido bom, assim, ouvido musical. A gente sempre escutou música desde cedo em casa. E eu ficava louco pra ele me levar, porque teve o que deu start nisso foi uma vez que o Borges de Barros foi no aniversário da minha tia, que ela era louca por ele, meu pai levou. E aí eu conheci, eu falei, pai, esse cara faz tal coisa. O Borges de Barros que fazia o Dr. Smith no Perdidos no Espaço. Dr. Smith, se não parar de tomar essa sopa, ficará doente. O caso é que estaremos todos mortos em pouco tempo. E não estou ligando muito para o estado do meu estômago. E depois, preciso de todas as forças para o final e terrível momento da verdade. Vamos torcer para Ele nós. fazia Praça é Nossa. Praça é Nossa, o mendigo da Praça é Praça é Nossa. Então foi naquela época que ele estava estourado como um mendigo. E aí eu falei, conheço essa voz e tal. Ele, não, ele dubla e tal. E aí eu queria ver quem é a galera. E eu ia nas férias, nas minhas férias escolares ali, a partir de 4 anos, eu já ia com ele pra ver. Nos estúdios. Pros estúdios. Ele dirigia nessa época. E aí eu ficava com ele dentro do estúdio. Uhum. Ficava lá quietinho. Agora imagina uma criança de 4, 5 anos... Dentro de um Das estúdio. 8 às 10 da noite. O diretor naquela época dirigiu o dia inteiro, lembra? Era uma loucura, né? Ele ficava dentro do estúdio, né? Do nosso Dentro do estúdio, do lado do dublador, Do né? dublador. Sim. Lá dentro. Que eu peguei uma parcela só que foi com Araquém. Isso, exatamente. Era aquele processo. E a Nair, né? E a Nair. É. E aí eu ficava lá dentro e vendo, falando, nossa, esse fez isso tal. Ia almoçar com o pessoal tal. E aí um belo dia eu tava lá, eu acho que eu tava com 6 anos já, né? Passei 2 anos fazendo isso nas minhas férias do meio do ano, final do ano. E quando minha mãe não deixava eu ir pra descansar um pouco mais, porque era desgastante pra uma criança de, sei lá, de 4, 5 anos. Eu passava o dia inteiro atazanando ela, chorando e tal. Aí no outro dia ela falava, leva essa criatura pra me deixar em paz. E eu ficava quietinho. E aí um belo dia precisou de alguém. Naquela época as mulheres ainda dublavam crianças. Thelma. Tava numa transição, Thelma, Marcinha. Tava numa transição. Já existiam algumas pessoas, alguns dubladores mirins. O Rodrigo Rodrigo Andreato, Fábio Lucino começou um pouquinho antes de mim, o Wagner. Eu acho que eu fui o 4º dessa primeira leva de meninos, né? E aí precisou de um menino lá, a dubladora sexta-feira à noite, a dubladora não chegou, chovendo, tinha que entregar o filme. Aí falaram, chama o filho do Renato tá aí. Naquela época eu não tinha nome, né? Eu era o filho do Renato. Sim. Ninguém sabia, assim, Sim. vai ter. E aí chamaram Filho do lá. Renato Chessman. O filho Chessman. O filho Chessman. E foi num filme do Chico Borges. Francisco Borges. E aí eu fiz. Passou lá, passa aí, vê e tal. Eu tinha que falar em francês, 2 nomes em francês ainda. Aí eu fiz, aí ele aprovou. Ele não quer fazer de novo? Aí ele, não, tá bom já. Eu falei, então tá bom. E aí ele falou, ó, seu filho tá dublando? Não, não tá. Então, ele vê se ele quer dublar, porque ele fez bonitinho e tal. E aí essa informação foi passando de boca a boca, boca a boca, boca a boca, boca a boca. E eu acho que era uma fase que os canais estavam querendo mais crianças. sim. Tava muito... Era uma época que tinha muito conteúdo pra criança, filme e tal. Com menos de um mês, eu tava já estrelando um filme lá na própria empresa Ô, louco. da Globo, porque colocaram aquela voz que eu fiz aquele negócio e mandaram pra Globo como teste do personagem principal. Já tinha sample naquela época, então. Era um sample, tinha. Eu não sei como eles faziam isso, mas mandaram e... Fitinha, né? Mandava uma fita. Mandaram e aí rolou. E aí eu fui fazer com Nelson Machado um filme chamado O Livro Mágico.
Que legal. Nelson Machado, só Nelson Machado, Denise Simoneto, Luiz Antônio, a galera... Cecília, Gilmara Sanches, todo mundo. Ô, louco. Teve que manter um nível muito alto, né? Exato. Eu dublando com todo mundo. E dublava junto. Dublava junto. 15 dias depois eu tava na BKS fazendo um outro filme, também um protagonista, e eu falei assim, gente, mas que loucura é essa? Porque eu acho que de todos eles eu tinha a voz mais agudinha. Então eu chegava mais num... Infantil, né? Mais infantil. Eu sempre tive a voz muito agudinha quando criança. E aí eu fui fazer um outro filme, também pra Globo, na BKS, com a direção do Sérgio Galvão. Chamava Um Tiro e Meio. Passou pra caramba esse filme na Globo. E aí... E era com o Burt Reynolds. Era um molequinho que foi testemunha de um assassinato, e pra ele entregar quem eram os caras, ele falou, quero passar um dia com o melhor policial que vocês têm, que ele adorava a polícia, e era o Burt Reynolds, que detestava a criança. Então a brincadeira é exatamente essa. E aí o André Filho, dublador do Rio de Janeiro, que vozes icônicas aí, fez o Burt Reynolds, fez Sean Connery, fez... Stallone, o primeiro Stallone, o Superman, aqueles filmes clássicos. E aí eu fui dublar com ele. E aí foi sensacional, assim, passei uma semana com ele, trabalhando todos os dias à tarde, assim. Na mesma bancada. Na mesma bancada. Ele marcava para minhas pausas, ele mudava as coisas, muito educado. Falavam que ele era uma pessoa difícil, né? Mas com criança, pelo menos comigo, ele foi um amor de pessoa. Que legal, cara. E aí foi. Não parei mais depois disso. Não foi. Na verdade, eu nunca quis dublar. Assim, eu quero ir pra dublar. Nunca tive essa vontade. Porque eu não acho que eu nem entendi o que era isso. Sabe? Eu não tinha essa noção. O que é dublar, sabe? A gente tá falando de uma criança de 6 anos, começo da década de 90, né? Não são essas crianças endiabradas de hoje que sabem tudo. Com 6 anos estão montando uma startup já, né? Já. Então foi assim. E aí começou aí. Ou seja, de forma natural que você começou fazendo a parada. E aí eu fui estudar. Depois de um tempo, meu pai falou, você quer isso mesmo? Porque meu pai nem queria que eu entrasse, não. Ele falou, não, é muito desgastante, é uma carreira que exige muito, é meio difícil, porque ele já estava nisso há um tempo, ele sabia dos percalços, né? E eu falava que eu ia, não. Ele falou, se tiver nota vermelha, você para. E aí eu falava, não vai ter não. Ainda bem que não parou. E não tive mesmo, não saía. E tem uma história muito engraçada, falando em nota. Olha como o mundo é louco. Eu dou aula de Kung Fu, a sogra de um aluno meu subiu à escola e olhou pra mim e falou assim, Yuri? Eu não sabia quem era aquela pessoa. Eu falei, quem é? Falou, você não lembra de mim? Eu falei, puxa, desculpa, eu não lembro. Eu te dei aula na escola tal. Eu falei, nossa, professora, que legal. Tal, blá, blá, blá. Ela falou assim, eu fui a responsável por você sair da escola. Aí eu falei, ué, eu nunca fui expulso, que história é essa? Ela falou, lembra que você saiu da escola tal? Eu lembro. E aí, resumo da história. Eu já dublava, eu estudava, e aí eu nunca participava de excursão, passeio, tal, porque eu saía pra dublar. E aí, essa professora chamou minha mãe numa reunião de pais e falou assim, preciso conversar sério com você, porque o seu filho tá com uma compulsão pra mentir enorme. Ela falou, é mesmo? Por quê? Porque ele fala que ele dubla, que ele trabalha e não sei o quê. Ela falou, não, é verdade. Ela, é verdade? Ele falou, é verdade. Então me faz um favor, tira ele dessa escola, que essa escola não é lugar pra ele não, porque ele é muito bonzinho e aqui só tem umas curvas de rio. E aí eu saí dessa escola. E assim, minha mãe chegou em casa e falou assim, você vai sair da escola. E eu não... E olha que louco, eu nunca perguntei por quê. Por que você vai me tirar? Bom. Tá bom. Ela que foi te falar agora. E aí ela foi me falar, e aí eu fui confirmar com a minha mãe. E minha mãe, aconteceu isso mesmo. Nossa, anos depois? Nossa, isso aí eu tava com, sei lá, 14 anos. Você saiu da escola? Que eu saí da escola. E isso aconteceu... E você ficou saber tem semana passada. Tem uns 4 anos. Nossa. Que loucura. Muito tempo sem saber, então, o motivo. Muito tempo sem saber. Meu Deus. E aí foi isso, assim. E olha que louco, né? E depois eu fui descobrir que eu era considerado um mentiroso pelos professores. O cara dubla. E o meu sobrinho é astronauta.